Olá, bem-vindo à nossa aula do curso de Ensinamentos do Presidente Russell M. Nelson. Essa será a nossa aula de número 4. Você provavelmente não teve condições de assistir a aula em uma classe regular, então está fazendo esse trabalho, essa aula offline, né, à distância. Para um melhor aproveitamento seu desse momento de estudo, eu gostaria de convidá-la a realizar todas as atividades que serão propostas durante a aula e, quando solicitado, que você me envie uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Telegram, pode ser escrita, pode ser um áudio, respondendo a pergunta que for realizada, a atividade que for solicitada, ok? Então, para iniciar a sua aula, convido você agora a dar uma pausa nesse vídeo e a fazer uma oração pessoal, solicitando ao Senhor aí a orientação e o seu espírito nesse momento de estudo das Escrituras. Uma boa aula para você. Pode fazer a oração. Muito bem. A nossa lição desta semana está baseada no discurso que o presidente Nelson deu quando era membro do Quórum dos 12 Apóstolos, na Conferência Geral de abril de 2003. O título do seu discurso é O Doce Poder da Oração. Você encontra esse discurso na íntegra, na página da igreja, na Biblioteca do Evangelho, e lá você poderá, então, ter acesso ao todo o discurso e lê-lo para poder estar a par, né, de todos esses princípios que o presidente Nelson nos ensina nesse discurso. Como o próprio título já nos revela, o presidente Nelson vai nos ensinar a respeito da oração ou do poder da oração. É um discurso maravilhoso, você terá a oportunidade de aprender ou relembrar muitos princípios sagrados relacionados a essa doutrina da igreja, do Evangelho de Cristo, desta grande dádiva que é a oração, a capacidade que nós, os filhos de Deus, temos de nos dirigir ao nosso Pai e conversar e falar com Ele e receber instruções através da revelação. Lembra que na aula passada falamos a respeito da necessidade de desenvolvermos a nossa capacidade de receber revelação. E a oração, ela é uma chave muito importante nesse processo, como o presidente Nelson nos ensinou naquela aula da semana passada, né? Muito bem, no início desse discurso, o presidente Nelson ele faz um comentário que já nos dá uma oportunidade de ponderarmos algumas perguntas importantes para nós mesmos. Ele diz em seu discurso o seguinte: por meio da oração, podemos mostrar nosso amor a Deus. Algumas pessoas só oram quando enfrentam problemas pessoais. Outras não oram nunca. Observe que o presidente Nelson, em seu discurso, ele já nos ensina esse princípio tão simples, básico, mas que a gente precisa relembrar. O fato de orarmos demonstra ao Pai Celestial que nós o amamos. Na verdade, o presidente Nelson, ele nos deixa aqui nas entrelinhas de que as pessoas elas têm motivação ou motivações para orar. E algumas faltam essas motivações. E ele nos alerta de que, quando ele fala que algumas pessoas, não penso que ele esteja falando do mundo inteiro, mas talvez dirigida para nós, santos dos últimos dias, quando ele diz que algumas vezes nós oramos apenas quando estamos em necessidade. É aquele momento em que, no desespero, ou diante de um grande desafio, a gente lembra de Deus e vamos realmente orar com o fervor que é necessário. E ele faz um alerta, alguns não oram nunca. E isso é triste. Pensando nisso, eu quero propor para vocês uma autoavaliação de como está o nível, ou talvez não só o nível que nós vamos aprender, né? Talvez isso nos ajude mais para fazer essa avaliação da qualidade da nossa oração, mas com que frequência nós estamos orando? Com que frequência nós sentimos que precisamos do Senhor e nos dirigimos a Ele? Nesse quadro que você está vendo aí projetado, na parte de baixo, nós temos um quadro amarelo com 4 passagens de Escrituras. Essas passagens, elas demonstram, elas nos ensinam
alguns dos motivos que levam as pessoas a não orar, ou a esquecerem de orar. Eu gostaria de convidar você para que desse uma pausa nesse vídeo e que você, então, lesse essas passagens de Escrituras. Talvez outras passagens lhes venham à mente. Gostaria que você também fizesse essa consulta, né? Lesse, estudasse, depois fizesse uma ponderação. Com que frequência você tem orado e falado com Deus? Se você sente que talvez a frequência ou a intensidade não estejam da forma como você queria, analise essas passagens e verifiquem se essas circunstâncias que essas pessoas passaram sejam os fatores que estejam impedindo ou fazendo que você não ore como você desejaria. Então, após essa avaliação, gostaria que você escrevesse alguma meta, algo que possa ajudá-lo ou ajudá-la a fazer de suas orações algo mais significante e mais constante. Ok? Então, dá uma pausa no vídeo agora, dá uma estudada nessas escrituras ou outras que você possa lembrar ou que queira pesquisar sobre esse assunto. E faça essa autoavaliação por um momento e escreva algo que você pode fazer para aumentar a intensidade e a frequência de suas orações. Pode fazer isso agora? Dá uma pausa. Muito bem, você deve ter encontrado algumas razões nessas escrituras ou em outras. Por exemplo, as pessoas nessas escrituras paravam ou deixaram de orar, muitas vezes por falta de tempo, né? Estavam tão focados em fazer alguma coisa na sua vida que esqueciam desse momento especial e necessário de conversar com o Pai Celestial. Algumas também começavam a confiar mais na sua própria capacidade, no braço da carne, aí a soberba, o orgulho ia enchendo seus corações e eles simplesmente esqueciam de falar, de orar ao Pai Celestial. Em Alamã 3:22, vemos que também algumas pessoas, por ingratidão, por não reconhecer a mão do Senhor em sua vida, elas diminuíam essa frequência, né, e a intensidade de suas orações. Bom, o resultado sempre é ruim, né, quando a gente se afasta do Senhor. Mas algo que a gente precisa pensar também, a correria do dia a dia, né, a forma como a gente vive a nossa vida hoje, é possível que a gente caia em algumas dessas armadilhas, mas que a gente não deve se desesperar e dizer assim, está tudo perdido. Nós precisamos, na verdade, corrigir. Né? Me vem à mente a experiência do irmão de Jared, que nós conhecemos, um profeta de Deus. Um homem que teve um relacionamento com o Senhor tão pessoal, mas ele, por algum tempo, ele deixou de buscar o Senhor como deveria, e ele é repreendido por isso. Vocês lembram disso, está lá no livro de Éter. Então, o profeta, né, o irmão de Jared, ele também teve dificuldade em algum momento da sua vida. É possível que você, que eu, que nós, em alguns momentos, a gente, por esses motivos, esqueça um pouco do Senhor, ou de orar, né, de falar com o Senhor. Podemos corrigir. Espero que você tenha tido uma boa experiência, que tenha encontrado pelo menos uma coisa que você pode pôr em prática para aumentar a frequência e a intensidade de sua oração. Daqui para frente, o presidente Nelson nos ensina alguns princípios importantes a respeito da oração. Eu gostaria de rever com vocês alguns desses conceitos que ele nos ensina nesse discurso. Por exemplo, eu dividi esse discurso lendo aquele discurso, em 10 coisas que fazemos ou que devemos fazer e 2 que evitamos. É assim que o presidente Nelson ele divide esse ensino sobre a oração. Por exemplo, as 3 primeiras coisas que ele diz que nós fazemos ao orar é: oramos ao Pai, oramos em nome de Cristo e oramos pelo poder do Espírito Santo. E aí ele escreve essa frase: essa é a verdadeira ordem de oração. Observe, 3 conceitos tão simples que conhecemos bem, mas que nós podemos e devemos fazer uma reflexão sobre cada um desses pontos. Por exemplo, por que nós devemos orar ao Pai Celestial?
Vejam que esse conceito tão simples, desconhecido para o mundo, faz com que as pessoas olhem para qualquer coisa ou para qualquer outras pessoas. Mas o Senhor disse que nós devemos orar ao Pai. Lembrem-se de que o Pai, ele é o autor do plano de salvação. Todas as bênçãos, todas as coisas que estão relacionadas ao plano, dizem respeito ao Pai, ou nos são ofertadas pelo Pai. Nossas súplicas, nossos desejos, nossas necessidades e tudo mais no plano deve ser dirigido ao Pai Celestial, que é o autor de tudo isso. Na mesma linha desse conceito, desse conselho, ou melhor, dessa instrução, né, de que devemos orar ao Pai, na mesma linha nós encontramos o mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Toda nossa oração, todas as nossas orações devem ser dirigidas ao Pai Celestial. 2, oramos em nome de Cristo. Por quê? Gostaria que você pudesse ponderar um pouco a respeito dessa instrução. Por que oramos ao Pai em nome do Filho? Eu gostaria que você fizesse uma pesquisa, desse uma pausa agora, fizesse uma pesquisa na sua biblioteca do Evangelho, de alguma escritura, alguma passagem que nos ensina o porquê que nós devemos orar ao Pai em nome de Cristo. Ok? E depois que você encontrar essa escritura e você ponderar um pouco o que você aprende nela, gostaria que você enviasse para mim uma mensagem, seja escrita ou por áudio, no WhatsApp ou no Telegram, respondendo a essa pergunta: por que nós devemos orar ao Pai em nome de Cristo? Ok? Então dá uma pausa, faz a pesquisa, pondera e depois manda para mim a mensagem lá no bate-papo. Ok? Pode fazer agora. Muito bem. Você deve ter encontrado algumas razões, entre elas a de que o próprio Salvador deu essa instrução de que tudo o que nós fizéssemos deveria ser feito em seu nome. Você também deve ter em sua ponderação relembrado que um dos títulos de nosso Salvador é que ele é o mediador entre nós e o Pai. Como ele mesmo disse, que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai senão por ele, ou através de seu nome, através de sua obra e sua missão que ele realizou, expiando por nossos pecados e se tornando então esse mediador, esse intercessor para nós, né, diante do Pai. Por isso que ele também tem o título, como ele próprio se expressa, como sendo o nosso advogado junto ao Pai. Então, oramos ao Pai, oramos em nome de Cristo. E terceiro, oramos pelo poder do Espírito Santo. Observe que o presidente Nelson fala que oramos pelo poder do Espírito Santo. Existem muitas explicações, né, para essa afirmação, e eu queria que você novamente desse uma pausa e você pesquisasse o que significa dizer que oramos pelo poder do Espírito Santo. Faz uma pausa, procura aí alguma escritura que explique este conceito. Por que é que oramos pelo poder do Espírito Santo? O que isso significa? Ok? Pode dar uma pausa e fazer sua pesquisa. Muito bem. Espero que tenha apreciado essa pesquisa e acredito que você tenha encontrado muitas escrituras que nos dão uma orientação sobre este princípio, né? Entre elas de que, pelo poder do Espírito Santo, ou o Espírito Santo nos fará saber tudo o que precisamos pedir ao Pai, por exemplo. Não que ele vai falar por nós, mas ele vai nos influenciar através dessa luz, desse poder chamado Espírito Santo, que é o poder que emana de Deus. Nossos espíritos, eles são influenciados, eles são inspirados pela luz, pela verdade que emana de Deus, naquilo que é correto, naquilo que é santo. E aí nós falamos movidos por este poder e falamos aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que precisamos.
as trevas, elas se afastam de nós quando estamos cheios desse Espírito, dessa luz. Então, essa comunicação ela se torna mais e mais perfeita. Também é pelo poder do Espírito Santo que essa comunicação ela acontece. Lembrem-se, o Pai Celestial, Jesus Cristo, eles são seres individuais e eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Imagine que nesse exato momento, milhões, talvez, de pessoas estão orando ao Pai Celestial, neste momento, elevando suas súplicas, e como que todas essas petições, essas súplicas, elas são ouvidas e atendidas para todas essas pessoas em um único momento e a todo momento. Tudo isso acontece pelo poder do Espírito Santo, através desse poder, dessa luz que emana de Deus. Todo o seu trabalho, toda a sua obra é feita através desse poder. Muito bem, pensando nisso, gostaria que você pudesse pensar, como você se sente ao elevar a sua voz, ao se ajoelhar, ou, enfim, no momento em que você se dirige ao Pai em nome de Cristo, como você é grato ou grata a Deus por essa grande dádiva e saber que Ele nos ouve e saber que através de seu poder Ele não apenas nos ouve, mas Ele nos ouve e nos atende, e nos ajuda e nos responde. Seja mais grato ao Senhor por essa dádiva. Talvez na sua próxima oração você possa agradecer a Deus por essa grande dádiva. Vamos lá, vamos em frente. O presidente Nelson, ainda em seu discurso, ainda falando sobre as 10 coisas que nós fazemos, ele fala que devemos orar com toda a energia de nosso coração e com fé em Deus. Abre aspas, diz o presidente Nelson. Jesus revelou que oramos a um Pai sábio, que sabe do que precisamos antes que lhe peçamos. Fecha aspas. Ora, se Deus sabe o que nós precisamos antes de nós lhe pedirmos, então, por que precisamos pedir? E como devemos pedir? Quando o presidente Nelson disse que devemos orar com toda a energia do nosso coração e com fé em Deus, porque são duas coisas diferentes e distintas. Dê uma pausa no vídeo, olhe essas duas frases e pense o que significa orar com toda a energia de seu coração e orar com fé em Deus. É possível a pessoa orar apenas com um desses pontos? Ela é eficaz? É mais eficaz? É menos eficaz? Por quê? Faça essas ponderações e depois eu gostaria que você mandasse um áudio para mim ou escrito a sua resposta lá pelo WhatsApp ou pelo Telegram, ok? Então, dá uma pausa agora e faz essa ponderação. Muito bem. Obrigado por enviar a sua resposta lá para mim. Eu vou respondê-la lá no WhatsApp ou no Telegram. Vou fazer um comentário sobre essa sua resposta, ok? Muito bem, continuando essa lista que o presidente Nelson nos ensina em seu discurso, ele diz, no item 6, que aliada ao jejum para intensificar o seu poder. Ou seja, a oração ela é realizada aliada ao jejum para intensificar o seu poder. Ele diz em suas palavras, o doce poder da oração pode ser intensificado pelo jejum, ocasionalmente, quando for conveniente para uma necessidade particular. Olha, nós já andamos estudando, esse princípio do jejum e do poder que ele é capaz de nos investir, Vimos também que ele está sempre associado, não existe jejum sem oração, Eles são princípios irmãos siameses, Pode haver oração sem jejum, mas o jejum sem oração não existe. Então, o jejum, na verdade, como o presidente Nelson diz, ele tem essa capacidade de intensificar o poder necessário através da oração. Aquilo que a gente solicita ao Pai Celestial
em uma oração, quando nós jejuamos, essa súplica, este pedido, ele é intensificado. Isso é um princípio maravilhoso. E aí nós podemos pensar como tem sido a nossa experiência com o jejum. Qual tem sido a sua experiência? Você tem sentido que o jejum ele tem intensificado a sua súplica e as respostas que você tem recebido? Se você desejar compartilhar comigo uma experiência pessoal em que o jejum ele teve esse poder intensificador para que a sua súplica, o seu desejo fosse respondido mais prontamente ou mais fortemente pelo Senhor, eu apreciaria muito ouvir o seu testemunho. E quero prestar-lhes o meu, de que o jejum ele é um princípio poderoso, tem a capacidade de fazer com que as nossas súplicas, ou o poder capacitador que nós necessitamos do Senhor, eles nos cheguem com mais poder, com mais intensidade. Tenho sentido o poder desse princípio sagrado em minha vida, desde que conheci esse evangelho maravilhoso. Convido a você a poder ponderar, pensar sobre esse princípio, como tem sido a sua experiência. Se você não tem feito esse jejum por algum tempo, esse é o momento. Pondera, faz uma meta para que na próxima oportunidade você possa realizar um jejum e ter essa experiência sagrada com o Senhor. Muito bem. Seguindo nos itens, o item 7 e 8, o presidente Nelson fala algo tão interessante a respeito da nossa postura ao nos dirigirmos ao Senhor. Ele nos ensina, por exemplo, que nós podemos orar em voz alta ou em silêncio, no pensamento. E que oramos de joelhos, ou de pé, ou sentado. Em suas palavras, ele diz: a posição física é menos importante do que a submissão a Deus. Olha, ele não está dizendo que a posição física ela é irrelevante, não é isso. O que ele está dizendo é que a posição física, ela não tem, a importância dela, ela é menor do que a nossa submissão a Deus. Por exemplo, a pessoa ela pode estar incapacitada de ajoelhar-se, por exemplo. Isso não significa que, ao orar de pé, a sua oração tem menos importância, menos eficácia ou menos poder. Em algumas situações, na nossa adoração ao Senhor, fazemos orações sentados, outras vezes em pé, outras vezes caminhando na mente, por que não? O que importa, o que é mais importante é a nossa submissão e a nossa reverência perante o Senhor. Não posso fazer uma oração ou me dirigir ao Pai de forma desleixada, de forma irreverente. Isso jamais. Precisamos lembrar que Ele é nosso Pai, Ele é nosso Deus, o mais grandioso de todos. Devemos nos dirigir a Ele, como Ele próprio nos ensina nas Escrituras, com reverência, com amor. Precisamos, de fato, honrar o nosso Pai que está nos céus. E o respeito é a palavra de ordem. Eu gostaria de convidar você a ponderar, pensar, talvez dar uma pensadinha, como tem sido essa sua reverência, ou como você tem se achegado ao Pai Celestial em suas orações. Existe algo que você pode ajustar nesse quesito? Faz os ajustes necessários. Você costuma orar ao Pai Celestial em voz alta e em silêncio? Você sabia que você pode aproveitar qualquer momento para se dirigir ao Senhor? Às vezes caminhando. Às vezes, enquanto está no ônibus, se deslocando para algum outro lugar, por que não?
essa dádiva, essa verdade de que podemos orar ao Pai em silêncio na nossa mente é algo fantástico, fabuloso. Nos mostra que não só a capacidade, mas esse ato, esse costume de orar, ele pode estar muito mais presente em nossa vida. Continuando nessa lista, né, as últimas duas, são as 10 coisas que fazemos, o Presidente Nelson nos ensina algo, talvez para a gente lembrar, talvez aqui a gente de vez em quando dá uma escorregada, né? Não no item 9, mas no item 10. Ele diz no 9, encerramos com as palavras em nome de Jesus Cristo, amém. Isso faz parte da oração. Lembra? Está de acordo, inclusive, com aquele conceito que ele nos ensina lá no início, que fazemos a oração em nome de Cristo, sempre. Terminamos a nossa oração, encerramos com as palavras em nome de Jesus Cristo, amém. E muito importante, no versículo 10, no item 10, perdão, ele diz, dizemos amém de modo audível quando ouvimos a oração de alguém. Talvez aqui a gente precise dar uma ajustada, né? Sempre que estamos participando de uma oração e alguém está falando em nosso nome, né, a oração em grupo, em que um ora e os outros escutam as palavras, não esquece, aquilo que a pessoa está falando, ela está te representando. E no final, é necessário que digamos amém, de forma audível, de forma que a pessoa que orou e as pessoas que estavam conosco escutem. Alguém até disse assim, até para que o anjo possa escutar e anotar que você concordou. Por que não? E ele lembra que a palavra amém significa essa é minha oração também. Ou seja, você está concordando, dizendo a Deus, esta súplica que foi feita pelo meu irmão, pela minha irmã, também é minha súplica. Possamos, da próxima vez que estivermos orando em grupo, estarmos atentos a esse detalhe e dizermos amém, de forma audível. Essas são 10 coisas que fazemos e há 2 que ele diz que nós evitamos. E o que é que nós evitamos? Como o próprio Salvador ensinou, lá em Mateus 6, versículos 5 ao 7, nós evitamos as vãs repetições e as recitações para serem vistas pelos homens. Dá uma pausa, lê aquela escritura que é uma instrução dada pelo próprio Salvador, está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 7, você está vendo aí projetado na tela. Dá uma pausa e ora e vê o que é que você aprende. O que o Senhor nos ensina? Por que é que temos que evitar as vãs repetições? E por que evitamos as recitações para serem vistas pelos homens? O que isso significa para nós hoje? Dá uma pausa e depois você retorna aqui. Muito bem. Você deve ter aprendido, relembrado aí com o Salvador, que não utilizamos de vãs repetições ou usar palavras não é só repetidas, palavras sem sentidos, né? O Senhor ele até fala que alguns pensam que por muito falar, eles serão atendidos. E não é assim. Nosso Pai Celestial, ele compreende bem nossa necessidade e não precisamos estar repetindo algo, né? Orações sem sentido, às vezes só repetir porque não temos ou não buscamos o que falar. Lembra, isso está de acordo também com aquele princípio de que oramos pelo poder do Espírito Santo, lembra? Quando oramos pelo poder do Espírito Santo e oramos com o nosso coração, com o tempo do nosso coração, com fé, as nossas orações elas serão mais expressivas, quero dizer, nós vamos falar de coisas que realmente sentimos, que realmente queremos dizer ao Pai, e não falar por falar. E também não fazemos recitações ou oramos para serem vistos pelos homens, para que pensem, ele ora, ou ele ora bem. Não é esse o propósito. O próprio Salvador disse, aquele que faz isso já recebeu o seu galardão. Ou seja, se o propósito da pessoa era ser visto, ele já foi visto. Então a sua oração, o propósito da sua oração já foi alcançada. O resto não tem mais valor.
Quando era sobre isso, eu gostaria de terminar essa lição fazendo um último convite para você. Você vai assistir agora, eu vou passar aqui para você, um pequeno vídeo, um trecho de um cara a cara com o presidente Eyring e com o Elder Holland. Eles vão responder a uma pergunta, não é o cara a cara todo, é só um momento que eles respondem uma pergunta sobre a oração. Eu achei tão significativo aquilo que eles nos ensinam nesse videozinho. Eu gostaria de convidar você a assistir todo o vídeo, e essa é a última designação desta lição. Ao terminar de assistir o vídeo, preste atenção o que é que você aprende nas palavras do presidente Eyring e do Elder Holland. Anote. Depois que terminar o vídeo, eu gostaria que você enviasse para mim uma mensagem escrita ou em áudio, no WhatsApp ou no Telegram. Manda para mim uma mensagem falando o que você aprendeu com essas respostas do presidente Eyring e do Elder Holland. Ok? Vai lá, vai passar o vídeo agora. Se prepara aí, então, para fazer as suas anotações. Então, vamos falar um pouquinho sobre oração e revelação pessoal. Nós recebemos muitas perguntas a esse respeito, sobre como melhorar as nossas orações, em geral. A Lily, do Illinois, falou: sou aluna do último ano do ensino médio e estou tendo dificuldade para fazer boas orações, mais semelhantes a conversas com Deus. Como eu posso melhorar? Quais são suas sugestões? Eu começo dizendo, seja modesto nas suas expectativas. Deus está perto, Ele te ama e Ele ama. Gostaria de ter uma conversa. Lembra, Ele é Deus. A ideia de que você... Eu sempre me preocupo quando alguém está falando uma maneira muito familiar, porque não é fácil. As palavras do Pai Celestial, ideias, não são exatamente as nossas. Então, a ideia de ter uma conversão, que você está batendo papo com o Pai Celestial, então uma meta meio difícil, Eu oro, esse é o meu sentimento, eu oro, como eu sei que Ele está lá, como se Ele realmente estivesse ouvindo, e Ele está ouvindo. Eu acredito que Ele está sempre enviando mensagens para mim, mas às vezes há um silêncio longo para mim. Então, quando você tem uma conversa em sua oração, quando pode fazer sentir que seja mais informal do que poderia ser, nós estamos lidando com Deus, o Pai, e o Filho, seu Filho, Jesus Cristo, e eles são tão muito acima de nós em relação de poder. E eu já lidei com pessoas que oram como se estivessem batendo papo. Eu os ouço orar e eles são muito mais familiares com Ele do que eu. Eu acho que se você pode ter o sentimento de que Ele está ouvindo, que Ele está te ouvindo, então em certas ocasiões a resposta vem com frequência bem clara, somente às vezes não por meio das Escrituras. Mas a resposta vem dessa maneira, mas essa conversa não é exatamente como você e eu conversando, Francis e eu conversamos. É algo muito pessoal, Elder Holland. Nós temos conversas maravilhosas, mas eu não errava papos com o Pai Celestial. Pelo menos eu não. Eu faço muita pergunta, então eu espero e espero. E então as respostas vêm, mas não da maneira como você fala, com uma bate-papo. Eu concordo. E nossa vida bem ocupada com seminário, escola, e depois talvez alguns tenham um trabalho depois da escola. Nem todas as orações serão talvez tão enfatizadas, mas que tenhamos isso em mente, que não seja tão casual. A Cissa Holland está aqui e ela gosta de conversar com jovens. E se lembrando de uma citação do presidente McKay, algumas orações, talvez nem todas, mas em algumas delas, ele iria para uma sala sozinho
se ajoelharia no centro da sala, no centro da sala sem uma cadeira ou a cama, e não falaria nada por vários minutos, até que se sentisse digno para se achegar ao trono de Deus, para se achegar a Ele. Estava vestido de forma apropriada, e é assim que falava com o Senhor, e costumava esperar até que o Senhor respondesse suas perguntas. É claro que isso é algo formal, comparado com algumas de nossas orações, mas de vez em quando podemos tentar fazer isso. E nós, como autoridades gerais da igreja, fazemos algumas orações que são realmente bem preparadas antes de conversarmos com o Senhor e nos achegarmos a Ele. Quando temos um momento um pouco mais ocupado, talvez não seja a palavra correta, mas o Senhor conhece nosso coração e o Espírito pode nos ajudar com isso. Às vezes que eu orei, quando eu estava mais determinado a receber revelação, para que eu pudesse falar por meio de Deus, falar por Deus, aí quando eu estava dando bênçãos, quando nós damos bênçãos do sacerdócio, nós vencemos de maneira cuidadosa, usamos óleo consagrado, nós fazemos coisas, de modo a fazer que seja claro que não é apenas, só vou dar uma bênção aqui, mas quando eu sei que preciso fazer em nome de Deus. Já tive a experiência de que quando fazemos dessa maneira, dando uma bênção a uma criancinha, e disse que os médicos disseram, olha, ela vai morrer. Meu companheiro e eu, nós colocamos as mãos sobre a cabeça da menina, e quando nos preparamos com cuidado, eu selei a unção e eu disse, ela vai viver. E os médicos conversaram a respeito, saíram, e ela de fato viveu. E a próxima vez que nós voltamos, os doctores falaram, ela nunca mais vai andar, porque ela tem essa paralisia, que aconteceu por causa desse acidente que ela passou. E mais uma vez, com meu companheiro e eu, fomos muito sábios, e ele dessa vez me deixou selar, e ele foi muito sábio. E eu fiz, e mais uma vez, porque eu havia preparado cuidadosamente, e me coloquei diante do trono de Deus, então eu disse que ela ia voltar a andar, e no domingo seguinte eu estava naquela cidade e ela estava caminhando. E eu sou absolutamente convencido de que se nós nos prepararmos e realmente nos virmos como diante do trono de Deus, então coisas maravilhosas vão acontecer. E não é nada comum. Eu concordo. Algo pessoal da Sister Holland e eu, em nosso casamento, éramos jovens há algum tempo e tínhamos uma vida ocupada e tínhamos nossa vida de casados e as crianças começaram a vir e nos encontramos em uma situação em que estávamos fazendo uma oração durante a noite para encerrarmos o dia. Tínhamos uma oração durante o dia, mas à noite estávamos cansados. Criamos os filhos, levávamos as crianças à escola e era difícil até ficar acordado. Mas não há um requisito para que haja uma oração às 11 horas da noite. Então, simplesmente reservamos um tempo para orar juntos mais cedo. Mesmo que estivéssemos junto à cama, e poderíamos ter uma conversa com o Senhor, mesmo cansados. Isso realmente mudou a nossa vida, até materialmente. E isso fez com que nossas orações se tornassem mais significativas durante a noite. E hoje não posso esperar para estar novamente junto à cama e fazer essa oração. E como o presidente Ari mencionou com relação à preparação, você pensa sobre o que fará a respeito disso. E teremos benefícios por causa disso. E que você dizendo, eu percebo que
o sentimento que eu tenho de que eu estou diante do trono de Deus, é que Deus é real, que Ele está em um trono. Quando eu me aproximo, eu estou me aproximando do trono quando eu estou orando. E a maneira como você faz isso é diferente se você disser, eu quero bater um papo com o Pai Celestial, quero uma conversa. Não, você está diante do trono. Para mim, pelo menos, é assim, quando eu estou fazendo da maneira correta. Muito bem. Espero que você tenha tido uma experiência muito significante ao fazer esse estudo do discurso do presidente Nelson. Presto-lhes meu testemunho que Deus vive, que Ele é nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele ouve e responde nossas orações. Presto-lhes o testemunho que o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele é nosso Redentor. Ele pagou por nossos pecados, Ele é nosso mediador. É Ele quem nos defende a nossa causa perante Deus quando nós o buscamos de todo o coração e colocamos ou aplicamos em nossa vida a sua expiação. Eu deixo esta aula no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.